A paz do Senhor a todos os irmãos. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler o primeiro livro de Crônicas, capítulo 25. Espero que você também esteja fazendo a leitura da Palavra de Deus, que você possa compartilhar a Palavra de Deus com outros. Que Deus possa abençoar a nossa leitura e também a nossa comunhão. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério dos filhos de Asaf, e de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com alaúdes, com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério, o ministério do louvor, do canto. Isso é ministério, o ministério de servir a Deus. Você canta, você tem o dom de cantar. Se você continua exercitando no seu canto, com o tempo você vai cantar de tal forma que você vai agradar o coração de Deus. E as pessoas vão sentir a presença de Deus por meio do teu canto, do teu louvor a Deus. Aí já não é mais um dom, é um ministério. Então o ministério é o exercício do dom que Deus nos deu. Não importa qual dom. Então, o ministério não é religião. Sou do ministério fulano de tal. Sou do ministério fulano de tal. Isso não é ministério, isso é religião. Ministérios são dons que Deus nos deu de graça quando nós cremos nele e recebemos ele dentro de nós. Todos nós temos dons. E o Senhor espera que todos nós coloquemos os nossos dons para funcionar, para que eles se tornem ministérios. Ministério e ministérios na casa de Deus, que é a igreja, os filhos de Deus. Dos filhos de Asaf, Zacur, José e Netanias, e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, e Jesaías, e Asabias, e Matitias, 6 a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Então o louvor a Deus, os que têm o dom de louvar, não é para você fazer uma apresentação gospel, como as pessoas no mundo fazem os seus shows, e as plateias os aplaudem e exaltam o nome daquela pessoa e chamam aquela pessoa até de rei, até de ídolo. Não. É outra coisa. Se você tem um dom aqui, é para você louvar e servir a Deus. Deus é que tem que se agradar daquele dom que você tem. Então hoje, se você canta na igreja para fazer apresentações para os irmãos, não é para Deus, mas eu preciso saber o que os irmãos acharam do meu canto. É porque você está cantando para as pessoas, para o seu louvor, não é para o louvor de Deus. Então não importa se você tem uma voz que você acha que é bonita ou feia. Se você acha que você canta afinado ou desafinado, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é se você, quando canta, canta para Deus, você está louvando ao Senhor. É esse louvor que Deus recebe, aquele louvor que é do coração, que é só para Ele, que não é para você apresentar a tua voz para as outras pessoas. Dos filhos de Emã, Buquias e Matanias, e Uziel, e Zebuel, e Jerimote, e Ananias, e Anani, e Eliata, e Gidalte, e Romante, e Ezer, e Josbecasa, e Malote, e Otir, e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor. Então veja aqui que não há diferença entre homem e mulher. Os filhos e as filhas deles
daquele servo de Deus servia ao Senhor na casa dele. Então, diante de Deus, todos nós somos iguais. Tanto que Deus chamou a igreja de noiva. No aspecto espiritual, se você é um homem e você tem a vida de Deus, você é uma noiva, você faz parte da noiva e você vai ser a esposa de Deus para a eternidade. Então não é uma questão de sexo, é uma questão se você ama ou não o Senhor de coração. Você pode ser introduzido no serviço a Deus. Todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor. Amém. Com saltérios, alaúdes, harpas para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei, Asaf, Gedutum e Emã. Então percebe que aqui é para a casa de Deus, e hoje a casa de Deus não é um templo físico, onde você vai e você fala que você foi na igreja. Aquilo não é a igreja, nunca foi e nunca será. Deus não mora nas casas que os homens fazem, não importa se é de tijolo, de sapé, de ouro, Deus não mora lá, porque lá não é a casa de Deus. Nem o templo de Salomão, que aqui é citado como casa de Deus, é a casa de Deus, porque Deus não mora lá. Mas nesta casa que Deus ordenou a Davi que se fosse construída, Deus se manifestava lá porque ele falou que ele iria colocar o seu nome ali. Ele iria se manifestar ali, mas ali não é a habitação de Deus. A habitação de Deus é nos céus dos céus. A habitação de Deus é dentro do teu espírito. Eu e você que somos essa casa de Deus. E olha que Deus maravilhoso. Como pode um único Deus morar ao mesmo tempo dentro de bilhões de pessoas ao mesmo tempo? E essas pessoas todas seriam uma única casa para ele. Esse é o templo espiritual, a casa do Senhor. E era o número dele, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288, e deitaram as sortes acerca da guarda, igualmente assim o pequeno como o grande, o mestre, juntamente com o discípulo. Então percebe que aqueles que já sabiam cantar, que já sabiam tocar, eles ensinavam os discípulos, aqueles que não sabiam. E todos formavam um único serviço a Deus. Não havia aqui a exaltação de um. Não, todos serviam e louvavam a Deus. Então hoje Deus quer que você pregue o Evangelho. E que esse discípulo não seja teu discípulo, mas seja um discípulo do Senhor igual você o é. Se nós tivermos esta visão, nós não teremos um discipulado próprio. Nós estaremos fazendo discípulos para Deus, deixando cada um seguir o seu caminho junto com Deus, conforme a vontade dele. Lembra do Filipe, o eunuco? O eunuco foi batizado por Filipe, lá no livro de Atos. Depois de toda aquela experiência da pregação do Evangelho, do batismo do eunuco, o que está escrito lá? E eunuco seguiu o seu caminho. E o Filipe foi arrebatado para um outro lugar para fazer mais discípulos para o Senhor. Mas hoje as pessoas, depois que pregam o Evangelho e batizam as pessoas, querem que as pessoas sigam o seu caminho. Não sigam o caminho da pessoa que Deus preparou para ela. Então o Senhor não quer que nós nos tornemos donos das pessoas. As pessoas são meus seguidores. Vou dizer para você, nenhum de vocês será meu seguidor. Porque eu não vou permitir que você o seja. Eu sou um seguidor do Senhor. Se você quiser seguir o Senhor, nós podemos caminhar juntos. Mas você jamais será meu discípulo, porque o Senhor não falou isso para fazer. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e eram eles seus irmãos e seus filhos ao todo 12. A terceira a Zacur e seus filhos e seus irmãos 12, a quarta a Isri e seus filhos e seus irmãos 12, a quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos 12, a sexta a Buquias e a seus filhos e a seus irmãos 12, a sétima a Gesarela e a seus filhos e seus irmãos 12, a oitava a Jesaías, seus filhos e seus irmãos 12, a nona a Matanias, seus filhos e seus irmãos 12,
A 10ª a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A 11ª a Azerel, seus filhos e seus irmãos, 12. A 12ª a Azabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 10ª parte, a 13ª a Subael e seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª a Mititia, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª a Jerimote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª a Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª a Josbecasa e seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª a Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª a Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª a Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª a Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª Romante Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12. O que chamou a sua atenção na leitura dos nomes dos nossos irmãos? 12. Porque os turnos eram de 12, sempre 12. Porque o número 12 significa completação, que o serviço agora ficou completo. Assim como o número 1 representa o único Deus, o número 5 representa a responsabilidade, porque o número 4 representa a criação de Deus, e o número 1 Deus, então nós precisamos ter responsabilidade no serviço ao Senhor. Como o número 7 significa perfeição, e Deus também descansou no 7º dia na sua recriação da terra. E o número 12 é que tudo está completo. Então Deus recebeu o serviço completo dos seus filhos, recebeu a adoração de uma maneira plena, perfeita, porque todo o povo estava organizado e todos serviam ao Senhor, de igual modo. Número 12, completação. Você sabe quanto que é 12 vezes 12? 144. Lá no livro de Apocalipse tem 12 tribos. E lá tem 144 mil escolhidos. De cada tribo, 12 mil. De cada tribo, 12 mil. Vamos ver lá, né? Apocalipse, capítulo 7. Fala sobre isso. Vamos ver lá direitinho. Apocalipse, capítulo 7. Aqui está. E depois disto eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E ouvi quando o anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Olha aí. Ouvi o número dos assinalados, e eram de 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Está vendo? Então, de cada tribo, 12 mil foram assinalados. Lembra lá que no canto era 12 pessoas naquele serviço, no seu turno, para que não parasse o serviço de adoração a Deus? E 12 vezes 12, 144. E aqui 144 mil, porque eram 12 mil de cada tribo. Aqui está falando de 144 mil judeus. Aí quando você vai no capítulo 14 de Apocalipse, tem um outro grupo de 144 mil que não são dos judeus.
Olha aqui. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Santo, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpista que tocavam com a sua harpa, e cantavam um novo cântico diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele canto, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então veja que Deus tem um número de completação. Isso não significa que será literalmente 144.000 pessoas. Há grupos religiosos que pregam isso. Testemunhos de Jeová ensinam que são 144.000 literal. Porque eles não compreendem que o número 12 significa completação. Então, quando estiver completo aqueles que Deus escolheu para serem seus e para fazerem a sua obra pela eternidade, ele voltará. Poxa, mas se tiver 144.001 que é fiel ao Senhor, então Deus não vai receber aquele um? Claro que vai. Porque a questão não é o número em si, 144.000. Mas o que é colocado aqui é que o número 12, ele representa a completação, que está completo o serviço. Que Deus terminou totalmente todo o seu encargo, sua obra, todo o seu propósito, porque ele criou o ser humano. Então aí chegou o livro de Apocalipse, que não é 12 pessoas, mas não é 144, é 144.000, porque 12 vezes 12. Então eu e você precisamos ser servos fiéis ao Senhor para que nós sejamos incluídos na completação de Deus. Se você for o número de 144.010, não se preocupe, você não vai ficar de fora. Porque não é uma questão literal do número em si, mas do que ele representa, do que ele significa. É como a Bíblia diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo, ele é um cordeirinho? Ele é uma ovelhinha? Não. Você tem que entender o que significa a ovelhinha ou cordeiro, para você tirar lições daquele animal que você pode aplicar a Cristo. Aí você entendeu o significado do cordeiro. É a mesma coisa que você tem que entender o significado dos 144.000. Então nós precisamos pedir para o Senhor revelar para nós o que significa o 144. E não se nos preocuparmos com o número literal em si. Vamos falar para o Senhor fazer isso na nossa vida e nós estarmos incluídos no serviço completo de 12? Você também precisa estar incluído nesse serviço a Deus. E eu também. Senhor, muito obrigado pelos mistérios da Tua palavra. Só o Senhor pode revelar no nosso coração o que significa os Teus mistérios da Tua palavra. Nenhum homem, Senhor, pode dar a explicação dos Teus mistérios. Só o Senhor pode fazer isso no coração do homem. E o Senhor faz isso de acordo como o Senhor quer para cada um. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ser incluídos na Tua completação. Aqui o serviço do canto, Senhor, ficou completo. Não faltava louvor diante do Senhor no serviço de adoração a Ti. Como hoje, Senhor, com certeza não faz, Senhor. Todos os dias, todo momento, tem alguém na face da terra te adorando, te louvando. E com certeza o Senhor recebe a adoração que vem do coração puro. Senhor, mas a tua volta está chegando. Nos ajuda a pregar o Teu Evangelho para que seja completo, Senhor, o propósito que o Senhor criou o ser humano aqui na terra. O Senhor criou a igreja, o Teu corpo, o Teu povo. Nos ajuda a vivermos em comunhão com os filhos de Deus e nos ajudarmos mutuamente
e não permita que nós façamos discípulos para nós, mas que nós simplesmente possamos ser mais um discípulo no meio dos outros, ajudando os irmãos a crescerem e também aprendendo com aqueles que sabem mais do que nós, Senhor. Mas nós não vamos seguir aqueles que sabem mais do que nós vamos seguir o Senhor. Nós queremos receber só a ajuda que cada um pode dar para o outro. Nos ajuda, Senhor, ter um dia na Tua presença, na Tua glória, no entendimento da Tua palavra. Louvado seja Teu glorioso nome. Amém. Que Deus te abençoe. Eu não sei qual é a tua senha. Eu também não sei a minha. Mas eu espero que o Senhor possa ter me recebido nesse dia e que até a volta dele eu possa estar perante ele, no serviço a ele, como esses irmãos aqui estiveram. Cada um no seu turno, cada um segundo o chamamento de Deus. Deus te abençoe. Aleluia.